Oi, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um processo que todo mundo, sem exceção, já sentiu na pele: a inflamação. A gente costuma pensar nela como algo ruim, né? Mas a verdade é que, na sua essência, ela é a primeira e mais importante linha de defesa do nosso corpo. Então, bora mergulhar em como essa resposta tão fundamental realmente funciona? Para a gente entender bem esse processo, dividi nossa análise em 5 etapas. Primeiro, o básico: o que é a inflamação? Depois, a gente vê a resposta vascular. Em seguida, a mobilização das células, os mensageiros químicos que orquestram tudo isso, e fechamos com os dois caminhos possíveis: a resolução ou a cronicidade. Vamos começar com o mais importante, a mudança de perspectiva. É fundamental entender que a inflamação não é a doença em si. Pelo contrário, ela é a resposta do corpo a uma agressão. É, na verdade, um mecanismo de proteção em pleno funcionamento. Então, tecnicamente falando, o que é a inflamação? Olha só, é uma resposta que só acontece em tecidos que têm vasos sanguíneos, e o objetivo dela é muito claro: tem uma missão tripla. Primeiro, isolar o agente agressor, tipo cercar o problema. Segundo, diluir qualquer toxina que ele possa liberar. E terceiro, e mais importante, destruir esse agente, limpando a área para que o reparo possa começar. E como a gente percebe a inflamação? Pelos famosos 5 sinais cardinais, descritos lá na antiguidade. Sabe quando a gente bate o joelho? Fica quente, calor, vermelho, rubor, inchado, tumor, dói, dor e, claro, fica difícil de dobrar, perda de função. Cada um desses sinais que a gente vê e sente é, na verdade, o reflexo de eventos microscópicos que estão acontecendo ali. E é isso que a gente vai ver agora. Certo, vamos para o segundo ponto. Logo depois que a lesão acontece, a primeiríssima coisa a mudar são os vasos sanguíneos ali da região. E não é uma mudança pequena, são alterações drásticas e muito rápidas. É aqui que toda a cascata de eventos da inflamação realmente começa. Para entender o que muda, a gente precisa saber como é o normal. Em um vaso sanguíneo saudável, o sangue flui de forma super organizada, o que a gente chama de fluxo laminar. Imagina um rio fluindo rápido. As células do sangue ficam ali no centro da corrente, bem longe das margens, que são as paredes do vaso, revestidas pelo endotélio. Esse é o nosso cenário base. Agora olha que interessante o contraste. Quando a inflamação começa, tudo muda. O vaso dilata, ou seja, ele alarga, isso faz chegar mais sangue na área, e aí já temos a causa do calor e do rubor, dois dos sinais cardinais. Ao mesmo tempo, a parede do vaso fica mais permeável, como se ficasse cheia de pequenos furos, permitindo que o plasma saia para o tecido. E o que isso causa? O inchaço, o edema. E tem mais um detalhe crucial: o endotélio, aquela parede interna, fica pegajoso, e isso é a preparação para o próximo grande evento. Ok, o cenário vascular está todo modificado. Agora é hora de chamar os reforços, as células de defesa. Essa parte é toda sobre como os leucócitos, que são as nossas células de defesa, saem da corrente sanguínea e chegam exatamente onde o problema está acontecendo. Essa jornada do leucócito é um processo incrível, dividido em 4 passos. Primeiro, com o sangue fluindo mais devagar, os leucócitos saem da corrente central e começam a rolar pela parede do vaso, que agora está pegajosa, lembra? É a marginação e o rolamento. Depois, eles param de rolar e grudam de vez, é a adesão firme. O terceiro passo é a diapedese, que é sensacional. Eles se espremem e atravessam a parede do vaso, saindo para o tecido. E por fim, já do lado de fora, eles não ficam perdidos. Eles seguem uma espécie de rastro químico, um processo chamado quimiotaxia, que guia eles certinho até o local da lesão. Beleza, os leucócitos chegaram no local. E agora? Qual a missão deles? A principal é a fagocitose. Pensa neles como uma equipe de elite de limpeza e defesa. Eles literalmente engolem e digerem os agressores, como bactérias, e também limpam a bagunça, como células mortas e outros detritos. É um trabalho essencial para conter o problema e preparar o terreno para a cicatrização. Agora é importante entender que nada disso acontece ao acaso, de forma bagunçada, muito pelo contrário. A resposta inflamatória é como uma sinfonia perfeitamente coordenada por vários mensageiros químicos. E agora a gente vai conhecer os maestros que regem essa orquestra. Os primeiros grandes maestros são as citocinas, como o TNF e a interleucina 1. Pensa nelas como os amplificadores do sistema. Elas não só intensificam a reação ali no local, chamando mais células, como também mandam sinais para o corpo todo. A febre, por exemplo, é um efeito sistêmico causado por elas. Outro sistema importantíssimo é o sistema complemento. É um conjunto de proteínas que estão ali no plasma, quietinhas, mas quando são ativadas, elas fazem um trabalho duplo fantástico.
Primeiro, elas ajudam a chamar mais leucócitos para o local, ou seja, fazem quimiotaxia. E segundo, elas etiquetam os patógenos, um processo que a gente chama de opsonização. Essa etiqueta funciona como um comamé para os fagócitos, facilitando muito a destruição do invasor. E chegamos na parte final. A resposta aguda aconteceu, a batalha inicial foi travada. E depois, o que acontece? Bem, a inflamação aguda pode seguir por alguns caminhos diferentes. Ela pode se resolver completamente, ou pode tomar um rumo mais complicado. Essa tabela deixa a diferença bem clara. De um lado, a inflamação aguda. Ela começa rápido, dura pouco, e os principais combatentes são os neutrófilos. O final ideal, resolução completa. Do outro lado, a inflamação crônica. Ela é lenta para começar, mas se arrasta por semanas, meses, até anos. As células principais já são outras, como macrófagos e linfócitos. E o resultado, infelizmente, costuma ser destruição do tecido e fibrose. É aqui que moram as doenças crônicas. E essa citação resume a estratégia central do corpo de uma forma perfeita. A inflamação funciona como uma barreira de contenção. O corpo cria essa zona inflamada ao redor do problema para literalmente isolar a área e impedir que o agente agressor se espalhe. É uma estratégia de defesa muito inteligente. Para fechar, fica uma pergunta fundamental para a gente pensar. Se a inflamação é, na sua essência, um mecanismo de proteção, por que e quando ela se torna a causa do problema? Como essa resposta, que deveria nos curar, acaba se tornando a vilã em tantas doenças crônicas? A chave está justamente aí, no equilíbrio. Quando essa resposta, que deveria ser pontual e controlada, se torna persistente e desregulada, o protetor se torna o agressor.